Olá, a Bíblia diz no Salmo 150, versículo 6: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia não diz os passarinhos cantem ao Senhor. A Bíblia não diz os anjos louvem ao Senhor. Não. Ela diz todo o ser que tem fôlego. Inclusive eu e você, que estamos respirando. A nossa vida foi feita para louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Então nós precisamos louvar a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. E algumas pessoas dizem, mas eu não consigo louvar, porque eu tenho passado por perseguições, por causa de lutas. Há quem diga que o ministério de louvor nas igrejas são mais perseguidos porque Satanás odeia o louvor. Mas por que tudo isto? Se Deus criou todas as coisas para o louvor da glória dele. Ora, Deus criou todas as coisas, inclusive o próprio Lúcifer foi criado para o louvor de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Ele foi feito com pedras preciosas. Ele era feridor de beleza, de perfeição. Ezequiel capítulo 28 diz que quando Deus criou Lúcifer, Deus colocou nele uma ordem de pífaros, de tambores, estavam nele a música, o louvor. Quando Lúcifer andava, se ouvia louvores a Deus. Quando ele passava, os anjos ouviam canções a Deus, porque ele era um querubim. E querubim é um guarda ou aquele que conduz. Como não havia mal no céu, não tinha que guardar. Então prefiro ficar com a tradução que diz que ele era um querubim que conduzia outros anjos ao louvor a Deus, porque ele inspirava música, a música estava nele, Deus colocou música nele, tambores e pífaros para louvar a Deus. Mas, infelizmente, soberba veio ao coração de Lúcifer, e ele, se ensoberbecendo, ele desejou duas coisas: ser semelhante ao Altíssimo, e desejou ter um reino acima do de Deus. E aí, Isaías capítulo 14 nos diz que Deus tirou dele a música. Quando ele passava, não havia mais atrativos, não havia mais música, não havia mais luz. Ele que era um anjo de luz, Deus tirou dele esta luz, Deus tirou dele esta música, e ele então foi expulso dos céus. Mas Deus, ele aqui na terra, resolveu fazer o homem. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse que faria o homem de acordo com ele é, a semelhança dele. Só que Deus, para fazer o homem, não usou as pedras preciosas. Deus não usou a mesma matéria-prima com a qual a Bíblia diz que foi feito Lúcifer. Deus usou o pó da terra. E do pó da terra, Deus formou o homem e soprou nele o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, um espírito falante, a imagem e semelhança de Deus. Então este homem, feito por Deus, agora ele podia louvar a Deus, porque a essência de Deus estava nesse homem. Quanto que Lúcifer havia caído, se tornou diabo, se tornou Satanás, enganador, mentiroso, inimigo. Ele perdeu tudo isso. Agora o homem que Deus criou era a essência de Deus. E o homem louvava a Deus. A música agora estava no homem. Lúcifer, ele queria ter um reino. Mas Deus deu um reino ao homem. Porque o Salmo 115, versículo 16, ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho dos homens. Então agora, a minha vida louva a Deus. A sua vida louva a Deus, porque em mim e em você, Deus colocou música. O Salmo 40, o salmista ele diz que ele esperou com paciência, Deus ouviu, Deus o socorreu, colocou os pés dele firme numa rocha e pôs nos lábios dele um novo cântico. Quem está em Cristo tem música. Quem está em Cristo tem louvor, porque quem está em Cristo tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos inspira louvores a Deus,
Não o louvor apenas cantado, mas a nossa própria vida. Louvamos a Deus quando pensamos, louvamos a Deus quando falamos, as nossas atitudes, a nossa vida em si é um louvor a Deus. Por isso, quando você passa na rua, quando você vai ao trabalho, você indo à escola, para onde você for, pessoas dirão: louvado seja Deus. A vida daquela pessoa mudou, a vida daquela mulher mudou, daquele homem mudou, porque se cumpre a palavra de Deus, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora a sua vida é uma vida de louvor a Deus. Então não olhe para as circunstâncias. Louve a Deus. Agora quando você passa, se ouve música. Neste exato momento, alguém está te observando. O que você está acessando aí na internet. Isso é louvores a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.